Graças e paz, igreja. Amém, gente? Glória a Deus. Vamos ficar de pé, em pé, para mais um culto ao Senhor Jesus. Eu tenho certeza que você já fez isso, mas aproveita de novo, dá um abraço no irmão que está do seu lado e diga que ele é muito importante para você. Que bom que você veio nesse domingo. Enquanto você poderia estar lá, debaixo da sua coberta, do seu lençol, deitadão, você está aqui para justamente fazer isso, para termos comunhão. Amém? Glória a Deus. Para você também que está aí no nosso canal da Sala Terra Caraíba, seja muito bem-vindo. Compartilhe esse link aí para os seus amigos, o máximo de pessoas que você conseguir. Seja abençoado através desse culto, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Deus. As tuas obras, Senhor Todo-Poderoso, justo e verdadeiro são os seus caminhos. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os seus caminhos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Adorarão diante de ti, pois os seus atos de justiça se fizeram manifestos. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os seus atos de justiça se fizeram manifestos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Nações, quem não temerá, quem não glorificará
teu nome, ó Rei das nações. Quem não te louvará? Pois só teu nome é santo, ó Rei das nações. Quem não temerá? Quem não glorificará teu nome, ó Rei das nações? Quem não te louvará? Pois só teu nome é santo. Aleluia! Glória a Deus. Você já viu que a gente gosta de música velha mesmo, né? Aí eu já gostava, juntou com a Sara, dobrou. Juntou com a Graça, agora triplicou. Então, louvor só, Koinonia, 1984, 90, Sol da Terra. Estourou a corda aí, Sarinha? Logos vai. Mas tudo bem, vamos de cima. Vamos. Vencedores por Cristo também vai. Vencedores por Cristo. Quer ver? Ai, meu Deus, a Selma tá aqui. Selma sabe. Vamos ver se a gente lembra Eu tenho dessa. que dar esse testemunho, eu vou contar Vai. essa história. Essa música fala, né, foi numa época quando o Caraíba era aqui atrás, o Machado era pastor, eu era líder de louvor aqui, tem uns dias isso. E aí, quem lembra do Perrim, da Carlota, da Voame? Ia ser 90 anos da Voame. E a gente cantava muito essa música no louvor. E o Davi, filho caçula do Perrim, a gente veio montar, né, a programação do culto em ação de graças pela vida da Voame. E essa música fala assim: quem tentará contra o braço forte do Senhor? E aí o Davi chegou e falou assim: por que a gente não canta aquela música? Quem tentará contra o braço forte da vovó? E eu achei isso um barato, eu nunca esqueci, porque eu creio que é isso mesmo, né? A gente precisa ser a expressão viva do Senhor na terra. Coisa linda que o neto dela confundia quando era Deus, quando era Voame, porque ela refletia a glória de Cristo. E que assim seja assim na nossa vida, né, gente? Amém? Te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus, e declaramos as tuas maravilhas. Teu Espírito se manifestará nesses dias, trazendo vitórias nossas vidas. De novo. Te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus, e declaramos as tuas maravilhas. Teu Espírito se manifestará nesses dias, trazendo vitórias nossas vidas. Quem tentará contra o braço forte do Senhor? Quem impedirá o seu agir? Quem poderá nos resistir? Se a palavra de vitória já foi liberada a nós, se a palavra de vitória já foi liberada a nós, te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus, e declaramos as suas maravilhas. Teu Espírito se manifestará nesses dias, trazendo vitórias nossas vidas. Quem tentará contra o braço forte do Senhor? Quem impedirá o seu agir? Quem poderá nos resistir?
Se a palavra de vitória já foi liberada a nós. Quem tentará? Quem tentará contra o braço forte do Senhor? Quem impedirá o seu agir? Quem poderá nos resistir? Se a palavra de vitória já foi liberada a nós. Se a palavra de vitória já foi liberada a nós. Se a palavra de vitória já foi liberada a nós. Se a palavra de vitória já foi liberada a nós. Aleluia. E olha que canção maravilhosa, né? Aleluia. Quem tentará contra o braço forte do Senhor? O que Deus tem preparado para a sua vida, ninguém pode tirar. Amém. Amém. Amém? Quem poderá, através do Senhor, nos resistir? Obrigado, Senhor. Se a palavra de vitória já foi liberada a nós. Diga para o seu irmão, está liberada, meu irmão. Está liberada a palavra de vitória. Ele é o Senhor, nosso Deus. Glória a Deus. Amém. É para não ficar muito ruim, a gente pôs uma nova, né, Sara? É só menos, tem menos de 2 anos. Fui eu que escolhi, viu, gente? Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando eu me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que és o meu Pai e que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Pois és fiel. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Por quê? Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá,
me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, eu entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Zé Henrique e a Rosana foram lá em casa sexta-feira. E aí ele falou, sou eu que vou pregar domingo. Eu falei, então tá todo mundo dizendo que parece que a gente está conversando, agora a gente vai conversar, só que nós não conversamos. Aí quando ele foi entrar no carro, eu falei, tá vendo, nós não conversamos sobre a pregação de domingo, vou ter que orar. E foi incrível, quando eu cheguei aqui, o Marquinhos falou, Sara, o Zé que vai pregar hoje, e a pregação é sobre graça. Eu falei, não acredito. Eu mostrei para o Marquinhos a mensagem que eu tinha mandado para o Paulo Júnior para lá hoje de manhã. Porque a semana inteira eu estava meditando sobre a graça de Deus. A palavra hoje é sobre graça. E aí a graça se faz presente entre nós, aleluia. Graça do divino, né? A graça dos santos. E é maravilhoso nós pensarmos, nos lembrarmos que a bondade e a misericórdia do Senhor nos seguem todos os dias. Porque pela sua infinita graça, Deus nos alcançou. E agora nós podemos ser a expressão tangível dessa graça, desse amor. E essa graça é que nos sustenta, é ela que nos basta. Porque nós não estamos aqui vivendo 50, 60, 70, 90, 100, 110 anos nessa terra. A nossa esperança e a nossa fé estão na eternidade. Amém? E a graça do Senhor já foi derramada abundantemente sobre nós. Aleluia. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti. E que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins que encobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim. E que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta e Tua presença é o meu prazer.
conhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti, e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim, e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, em Tua presença é o meu prazer. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, em Tua presença é o meu prazer. Tua presença é o meu prazer. Tua presença é meu prazer. Tua presença é meu prazer. Tua presença é meu prazer. Glória a Deus, irmãos. Quem foi edificado com esse louvor? Aleluia. Pode se sentar nesse momento. O Zé vai fazer hoje aviso e pregação. Barba, cabelo e bigode. A minha mulher falou, não canta não, porque você vai pregar. Às vezes sua voz vai sumir, né? E essa é uma coisa que não tem esse risco, né? Essa vozinha delicada, graças a Deus, está aí para servir ao Senhor. Benção. Bom dia, irmãos. Graça e paz sobre sua vida, né? Deus te abençoe nesse dia. Esse dia que a gente tem a oportunidade de estar juntos, louvando ao nosso Deus, lembrando que nós somos família, lembrando que a misericórdia de Deus se renova sobre nossas vidas, lembrando que a graça do Senhor nos basta, né? Amém. Benção. Bom demais, né? Já podemos ir embora, né? Mas tem mais uma coisa que Deus quer falar com você, eu creio, né? Então você segura a onda aí. Bom, vamos lá. Nós temos alguns avisos, né? Como todo domingo. E hoje vai ser feito o sorteio daquele kit de fundir para a Missão Amazônia. E ainda tem 15 números. Então, se você quiser ainda, dá tempo de contribuir, de ajudar lá na viagem missionária da Bruna e do Gabriel. Você tem aí o Pix, ó. Os meninos não estão aí, acho.
Mas o telefone está aqui e o número do Pix está aqui, ó. Tem um número de telefone aqui, ó. Parece fartou aqui, não, tá sim, certo. Tem o 9 da frente aí. Então, você pode abençoar ainda a vida do pessoal que está indo fazer essa viagem missionária, né? Ainda existem 15 números. Amém? Nós também queríamos compartilhar com a igreja a alegria que foi a galinhada missionária ontem, né? Do projeto da Índia. Graças a Deus, o objetivo foi atingido, né? Existia um alvo de R$6.000 para ser levantado para os custos dos documentos do Bruno e da Iris, e esse o objetivo foi alcançado em nome de Jesus. E muita gente foi abençoada também com uma comida feita com amor, com carinho, com propósito. E, além disso, várias pessoas abençoaram outras em situação de vulnerabilidade, em situação de rua, em situação de risco alimentar, né? E a Iris contou um testemunho que, após o almoço aqui, foram levar, então, doações lá no Shopping Park. E chegando numa casa com 4 crianças pequenas, ela brincou com as crianças, falou, ó, viemos trazer a janta de vocês. Ela falou, janta por quê? Nós não almoçamos hoje. Então, Deus estava atendendo ali, talvez, uma oração de uma mãe, né, por um sustento naquele dia, levar a alegria de ter uma refeição digna, né? Então, você que participou disso, colaborou para que essa situação fosse atingida, né, e que o reino de Deus fosse anunciado para essas pessoas através da misericórdia, do suporte, do socorro. Amém? Graças a Deus. Nós vamos ter aí batismo, né? E ele mudou de data. Então, o batismo foi prorrogado para dia 6/8, porque estamos tendo mais pessoas que estão querendo participar desse momento. Então, para que a gente possa se organizar de uma maneira melhor, o batismo foi alterado para dia 6/8. Então, você está convidado. Se tem alguém no seu grupo familiar, se tem alguém na sua relação, ou um de vocês que está aqui conosco hoje, que tem interesse em conhecer mais sobre o batismo e tomar essa atitude, né? Você pode procurar um dos líderes, dos pastores, dos conselheiros da igreja e participar desse momento. Amém? Graças a Deus. Nós vamos ter o privilégio de ter conosco também, semana que vem, o pastor Davi Godoy, né? Davi é um querido dessa igreja, congregou aqui muitos anos, casado com a Rebeca, filha do Rubim Pirola, né? Hoje, desde 2014, eles residem nos Estados Unidos, né? E o Davi está uns dias no Brasil, e a gente vai ter o privilégio de ter o Davi aqui no próximo domingo, né? Vai ter o culto, então, domingo que vem, 9h30 e 18h30, com o pastor Davi. Na quinta-feira, você pode vir às 19h30, né? Então, esses são os horários que a gente tem de cultos todos os domingos, lembrando que na próxima semana o Davi Godoy vai estar conosco de manhã e à noite. E a gente queria convidar você a estar à noite. Às vezes, algumas pessoas não podem vir pela manhã, entramos em período de férias dos jovens, né? Então, a gente quer honrar a vida do nosso irmão Davi, que já há algum tempo não prega aqui. E quem sabe você vem de manhã e de noite, ou quem sabe se você não puder vir de manhã, vem à noite para prestigiar esse momento, ter a oportunidade de dar um abraço saudoso nessa casa. Amém? Graças a Deus. Tem mais aviso. Ó, grupo familiar, né? A gente se reúne, então, segundas-feiras com adolescentes, né? Está lá na casa do Pablo, da Renatinha, né? O Eric, a Andréia. O endereço está aqui. Vocês podem procurar mais informações pelos números. Tem o grupo para casais e solteiros, todas as idades. É do Marcos Barroso, na casa deles. Está aqui, o Marquinhos está aí com a Nani. E o grupo do César, né? Quarta-feiras, 20 horas. Também você pode procurar aqui mais informações. Acho que eu pulei um aqui, né? Mudou. Tem mais. Olha que benção.
Grupo para jovens de 15 a 25 anos também. Lá você procura informação com o Bruno. Com o Marcelo Segato, Novos Convertidos, segundas-feiras, às 20 horas. E aí sim, o grupo do César e do André, nas terças-feiras, às 20. Amém? Então tem grupo todo dia. É só você se programar. Se você não está participando, venha participar, porque é um momento muito produtivo, né? Quando a gente tem a possibilidade de abrir o nosso coração em intimidade, ser ministrado pelo Senhor e ser ali pastorado por uma família, né? Normalmente esses grupos formam laços muito fortes, né? Porque a gente participa um dos desafios dos outros, né? Amém? Dízimos, bênção. Se você veio preparado, então, para aquela contribuição, isso é para quem tem o entendimento desse compromisso na igreja, né? O privilégio de participar das obras, de tudo aquilo que é feito por essa igreja, e a oportunidade também de você ter gratidão por aquilo que Deus tem colocado na sua mão para você administrar. Você é só mordomo, nada é seu, né? Mas então, como Deus tem te privilegiado para ser mordomo de tantas coisas que Ele tem colocado na sua passagem por aqui, que você possa também multiplicar isso através dos trabalhos que essa igreja faz. Amém? Então você tem a oportunidade agora de trazer seus dízimos e as suas ofertas. Senhor, te louvamos, Pai, pela provisão, te agradecemos, Pai, porque o Senhor tem dado condições para que a gente opere essa igreja a cada dia, que cumpra o chamado que o Senhor nos deu, Senhor, alcance vidas, abençoe outras vidas, Senhor. Então que o Senhor possa continuar, Pai, multiplicando a semente na mão daquele que semeia e multiplicando os recursos aqui, Pai, para que a gente possa cumprir, Senhor, todos os desafios que temos, Senhor, como igreja, Senhor, para abençoar vidas e para anunciar o Teu reino. Em o nome de Jesus. Amém. Essa é uma igreja que está sempre em movimento, né? Então, o Caraíba tem uma tradição de receber e de enviar pessoas. E aí hoje a gente vai ter a alegria de receber um casal que esteve servindo, né? Uma casa, né? Que esteve servindo lá no Jardim Celi, que está retornando conosco aqui. Então, o Pablo, a Natiele, vem aqui na frente, a família toda, né? Raquel, muito Emanuel, Samuel, né? E também tem gente indo embora. Eu já vou aproveitar e chamar o Divino e a Graça, né? Que vão estar partindo para a França dia 18, vão num primeiro período experimental de 90 dias, né? Mas então, esse é o movimento de Deus, né, que Ele sempre faz, levando e trazendo gente, né, e o Caraíba sempre participando disso. Deixa eu chamar o pastor César para orar por essas casas. Eu vou aproveitar, já que está nesse mover de mandar, de receber. Queria chamar o Eduardo e a Maquele aqui também, estão voltando, ficaram um ano fora de Uberlândia, estão voltando para cá. Eu não sei se o Augusto e a Selma estão vindo para cá, ou se só estão visitando. Hã? Também. Depois de terceira visita, já pode receber também ou não? Então, velho. Tem mais alguém? Isso aqui é movimento. A gente já falar de fazer barba, bigode, né? Já faz aqui também. Se tiver mais alguém chegando, então fica à vontade. Amém. Privilégio. Então, assim, nosso coração se alegra, né? A gente tem o privilégio de estar enviando. Você pensa que ia ser semana que vem, acabou sendo agora, né? A gente envia também semana que vem, não tem problema não. Divina Graça tem um sonho antigo de poder estar sendo usado por Deus na França. E graças a Deus o sonho está sendo realizado.
E aos que estão chegando no Caraíba, sejam bem-vindos, que Deus os abençoe. Amém? Vamos orar, estenda a sua mão, querido. Vamos estar abençoando essas famílias, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado pela alegria que a gente tem como corpo de Cristo, poder abençoar e ser abençoado. E nós estamos aqui, Deus, para declarar mesmo a graça maravilhosa do Senhor sobre a vida dos nossos amados. Oramos pelo divino e pela graça, pelo desafio que eles têm pela frente, ó Deus, tanto desafio de língua, desafio, ó Pai, de cultura, desafio de todo tipo que eles vão estar enfrentando ali na França, mas como é gostoso a gente saber que eles estão indo, Pai, para encontrar com outros amados do corpo de Cristo daquele lugar e juntos poderem proclamar o Evangelho de Jesus naquela terra, Pai. Nós queremos declarar em nome de Jesus que todas as barreiras para esse casal, ó Deus, estão desfeitas, quebradas, para que eles sejam bênção. E ali, estando na França, Pai, que possam ser usados poderosamente pelo Senhor naquele lugar. Um lugar que tem necessitado tanto, ó Pai, da Tua palavra. Tantas pessoas longe, Pai, do Teu Evangelho, mas sabemos, ó Deus, que o Senhor tem um propósito. E é nessa certeza que nós abençoamos o divino e a graça, Pai, para que esse propósito seja cumprido ali naquele lugar. Oramos também, ó Deus, com corações alegres, por receber aqui o Pablo, a Nath, ó Deus, o Emmanuel, o Samuel, a Raquel, Pai, recebeu o Eduardo e a Maquele, recebeu o Augusto e a Selma. Deus, nosso coração se alegra, porque nessa dinâmica do Teu reino é que nós somos abençoados e podemos abençoar uns aos outros. Que, ó Deus, cada um deles possa se sentir cheio da Tua presença, que nesse lugar possa ser um lugar mesmo da manifestação do Teu poder, da Tua unção, da Tua graça. Que cada um desses queridos, ó Pai, possa se sentir à vontade de manifestarem tudo aquilo que o Senhor quer fazer através de cada um deles. E por tudo isso aqui, ó Deus, a nossa gratidão, a nossa, Pai, alegria de poder receber cada um desses queridos e enviar, Pai, o divino e a graça. E tudo isso nós fazemos no nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém. Sejam abençoados. Deus abençoe. Agora já aproveito e oro por esse homem de Deus aqui. Já que é para fazer barba e cabelo. Oi. Ah, tá. Visitantes. Quem nos visita hoje pela primeira, segunda vez? Tem alguém? Só estamos com os de casa. Aqui, há um casal ali no fundo, André. Por favor, sejam bem-vindos. Pessoal que está em volta aí de casa, por favor, receba eles aí com um abraço, com boas-vindas, né? Que vocês possam estar sempre no nosso meio, uma alegria tê-los conosco aí, viu? Deus abençoe a vocês e que a gente espera vê-los novamente por aqui. Amém. Me senti um pedestal agora. Amém. Pai, nós queremos te louvar e te agradecer. Pedimos agora a tua unção e graça sobre a vida do Zé, para que ele seja a boca do Senhor para os nossos corações, para as nossas vidas. Pai, que seja um tempo precioso e que haja mesmo, ó Deus, a disposição em cada um de nós de receber tudo aquilo que o Senhor tem preparado, Pai, para nós nessa manhã. E que a tua palavra, através do teu filho, possa fazer toda a diferença. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Benção. Obrigado. Muito bom, né? Então o tema é a minha graça te basta, né? Assim disse o Senhor para Paulo, né? E isso está lá em 2 Coríntios 12, versículo 9. Paulo relata que ele tinha um espinho na carne e que ele orou por 3 vezes para o Senhor liberar ele dessa situação. E ele diz que Deus disse assim para ele: a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então Paulo completa: portanto, de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. É isso mesmo, né? A gente é trabalhado no processo. Mas quando a gente fala de graça, parece que é muito bom, né? Porque assim, puxa vida, a graça de Deus me basta. Como nós cantamos aqui há pouco, né? Que eu diminua e que o Senhor apareça. A minha glória é fazer que conheçam a Ti. Mas como é que a gente faz essas coisas? De que forma? Através do quê? Que as pessoas identificam que a graça de Deus age na nossa vida.
que a gente demonstra o amor de Deus pelo mundo, que a gente faz com que Deus seja conhecido e que a gente diminua e que Ele cresça. Dificilmente isso acontece por atos gloriosos ou por atividades que são prazerosas. Muitas vezes, e na maior parte delas, acontece também, mas muitas vezes, na maior parte delas, acontece porque nós temos desafios. Na fraqueza é que nós somos fortalecidos. No processo nós somos ensinados. Né? E às vezes o que a gente passa não tem fim em nós mesmos. E esse é o mais intrigante disso tudo. Né? Você é um instrumento. E através da sua vida, outras vidas são abençoadas. E muitas vezes, para que outras vidas sejam abençoadas, impactadas, sejam confrontadas, a gente passa por momentos difíceis, momentos dolorosos, momentos desafiadores. E muitas vezes a nossa oração parece que não é atendida, né? Nesses momentos de dificuldade. Mas a gente tem que lembrar o que a palavra de Deus fala e o que ela nos ensina. Então, eu não sei o que você está passando nesse dia, nesse momento, mas eu sei que Deus falou no meu coração para compartilhar esse tema com vocês hoje. Então, algum motivo tem. Se não for para vocês, é para mim. Né? Porque a gente sempre tem desafios. Né? Eu vejo que na vida cristã a gente vive de glória em glória, de desafio em desafio, e por isso pendurado na graça de Deus. Né? Então, sempre tem algo novo acontecendo, né, na nossa vida que nos lembra dessa situação. E, na verdade, para a gente ser bem franco, nos momentos de maior desafio são os momentos que a gente fica mais perto de Deus. Não é verdade? Porque nos momentos de tranquilidade, de bonança, todos nós temos, né? Oásis no meio do deserto. A gente fica mais folgado, mais relaxado, a gente fica mais distraído, né? Daquilo que Deus tem, daquilo que Deus faz, da palavra de Deus, da proximidade com os irmãos, da oração, né? Porque é através da oração que a gente vai conhecer a vontade de Deus para a nossa vida. A oração não é para mover o braço de Deus. Você acha que Deus não sabe o que você está passando? Que Ele é ignorante da sua situação? Você tem que contar para Ele todo dia o que está acontecendo, para ver se lembra Ele de agir a seu favor? Quando você está orando, você está alinhando a sua vontade à vontade de Deus. Você está sendo trabalhado pela misericórdia de Deus para que você possa entender o processo que você está passando. E muitas vezes a resposta daquilo que a gente está pedindo não vai ser exatamente aquela que a gente quer. Né? Nem sempre as nossas orações são exatamente atendidas. Mas isso a gente vai ver daqui a pouco. Né? Mas a palavra de Deus fala que a gente tem que ter perseverança naquilo que a gente está passando. Então, eu queria te lembrar de uma passagem lá de Salmos 126. Está vendo? Fico usando só a Bíblia no celular, aí demora a achar as passagens aqui. Né? Então, esse é cadê o Gilberto? Não veio hoje, né? Trouxe a Bíblia só para agradar o Gilberto, ele não veio. Brincadeira, irmãos. Tira foto depois, né, Sara? Mas vamos lá. Em Salmos 126, versículo 5, diz assim: os que semeiam com lágrimas cegarão com cânticos de alegria.
Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará com cânticos de alegria, trazendo consigo seus molhos. Então, enquanto você chora, meu irmão, você rega a semente que você está semeando. Então, é um processo, né? Não é fácil. Só quem já passou por muitos desafios, e aí eu posso dizer que eu sou experiente nesse sentido, né? Porque a gente já viveu muitas coisas e continua vivendo. E é um processo de dar à luz aquilo que Deus quer fazer, não é um processo fácil, né? Às vezes é na sua área emocional, às vezes é na sua área sentimental, às vezes é na sua área financeira, né? Mas a verdade é que a gente está passando por algo, e esse algo não se limita só a nós. Esse algo, Deus não trata só do indivíduo, Deus trata da família. Quando Ele olha para você, Ele não vê em você o seu indivíduo simplesmente. Ele vê a família que você pertence, a família de Deus. E o que Ele pode fazer através da sua vida para edificar a família dele? E muitas vezes a gente é escolhido para certos desafios que a gente nunca se acha preparado. Mas a palavra de Deus nos garante que Ele vai nos suportar e que Ele vai nos carregar nessa caminhada até a gente sair do outro lado e ver o dia perfeito. Amém? E às vezes o que Ele faz conosco, como eu estou dizendo para vocês, não é simplesmente pela nossa situação, mas é por aquilo que Ele quer trazer à luz e à realidade. Então, lá em João 11, tem uma passagem bem conhecida, né, que fala sobre Lázaro. Lázaro era um amigo amado. Lázaro era uma pessoa com quem Jesus tinha prazer de estar. Uma casa que ele amava, Marta, Maria, Lázaro. Poucos dias antes dessa passagem aqui, a Marta tinha quebrado um vaso de perfume, lavado os pés de Jesus e enxugado com os cabelos. E aí ela fica sabendo que seu irmão está muito doente e manda avisar o amigo. Olha, Lázaro está doente. E Jesus recebeu essa notícia. E ele disse assim: esta enfermidade não acabará em morte, mas é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja por ela glorificado. A Marta e a Maria não escutaram isso aqui. Quem escutou isso aqui é quem estava com Cristo naquele momento. E ele estava a 2 dias de caminhada daquele local onde ele foi encontrar com Lázaro. Ele não saiu correndo para ir lá encontrar com Lázaro. Você imagina a agonia, a aflição da família que viu seu irmão perecer. E que muitas vezes questionou. Por que Deus está deixando isso acontecer? O que nós fizemos? Por que Jesus não veio? Jesus demorou mais 2 dias para sair de viagem, 2 dias de viagem. Ele chegou lá com 4 dias que Lázaro tinha falecido. E essa foi a pergunta das 2 irmãs. Se eu estivesse aqui, ele não tinha morrido. Mas isso tudo tinha um propósito. E um propósito que não se restringia a Lázaro, a vida dele. Porque Jesus já sabia. O duro para nós é que Deus já sabe o final. Então, ele tem uma calma e uma tranquilidade para passar aquilo que a gente está passando, sabendo o que vai acontecer. E a gente fica agoniado, porque a gente não sabe o fim da história. Mas Deus sabe. Ele já determinou isso. A palavra de Deus fala que todos os seus dias foram escritos no livro da vida, antes mesmo que eles existissem. Então já está determinado. Ele já sabe o seu caminho. Ele sabe as suas aflições, ele sabe o momento que ele vai te socorrer, ele sabe por aquilo que você vai passar, ele sabe o tamanho da força que você tem que você não conhece. E ele sabe o limite dessa força, a hora que ele tem que te dar o alívio. E aqui, essa passagem diz que, como já havia
4 dias, muitos judeus foram lá, porque era uma casa reconhecida, uma casa querida. Tinha muita gente lá consolando Marta e Maria, quando Jesus chamou Lázaro à vida. E quando ele se deparou diante da caverna, né, do sepulcro de Lázaro, a única, assim, uma das únicas menções de que Cristo chorou, né, porque no Getsêmani ele chorou também, transudou sangue, né? Mas é que fala, Jesus chorou. Ele estava comovido de emoção, mas ele estava imbuído de um propósito. Então, deve ter sido muito difícil para o homem Jesus, porque tinha um homem ali, junto de um ser divino, que amava o amigo dele, ter que ficar 4 dias longe do amigo dele, sabendo que ele ia ter uma solução para aquela situação, mas deixar aquela família passar por aquele momento. Mas foi por causa deles que ele deixou? Não. Foi para que a glória de Deus fosse manifesta. Foi para que o povo judeu que estivesse ali naquele momento visse algo sobrenatural. Que aqueles homens de dura serviço fossem confrontados nas suas crenças através de algo sobrenatural que foi feito na vida de Lázaro. Lázaro um dia morreu, né? Esse momento chegou, foi para a glória. Bênção. Nós todos, se não passarmos pelo último dia, quando vamos ser chamados para o céu, né? Se a gente tiver o privilégio de passar direto, né? Nós todos vamos morrer. Um dia nós vamos sentir essa dor, por um bom motivo, para ir morar na eternidade com nosso Pai. Então, Deus trata as coisas de uma forma, de uma dimensão diferente da que a gente trata. Mas Ele trata cuidando de cada um de nós. Ele trata com amor. Ele trata sabendo aquilo que você pode passar. E Ele trata em favor dos outros. E a gente tem vários exemplos aqui. Eu posso falar da minha casa, né? Eu sempre gosto de falar daquilo que eu estou vivendo, do que eu vivi, porque a gente olha a Bíblia, muitas vezes, como se fosse um livro da carochinha, né? Que conta histórias e que são distantes da gente. Graças a Deus, os historiadores, os cientistas, a cada dia mais têm comprovado a realidade dessas coisas, dos lugares, das passagens, das pessoas, né? Para que a gente entenda que esse livro não é um romance, mas ele é a história real, verdadeira, fidedigna daquilo que aconteceu com o povo de Deus. Então é bom a gente lembrar que a gente passa por essas coisas, né? E que isso traz esperança para outras vidas. O que a gente viveu na nossa casa com Pedro trouxe esperança para muitas outras vidas. Deus inspirou a Rosana a escrever um livro. Até hoje esse livro está por aí, abençoando. Outro dia nós fomos num casamento, agora recente, da filha do Najib, e a Evelyn veio trazer a sobrinha dela, que estava passando por um momento similar, para conhecer a Rosana, porque ela teve um filho prematuro que estava na UTI e que foi muitas vezes desenganado pelos médicos. Então, isso continua acontecendo. Isso continua movendo a vida das pessoas. Deus continua usando esse momento difícil, trágico. Eu lembro quando eu entrei na UTI. Eu lembro os sangramentos que a Rosana teve e que muitas vezes falaram, oh, se ela não parar de sangrar, amanhã não tem vida, vai ter que fazer um aborto. É muito difícil passar. Mas eu tenho o privilégio de ver o Pedro aqui hoje. Né? Então, o que a gente passa chorando, semeando, a gente colhe com alegria. Eu vou pedir licença para a Sara. A Sara passou um desafio na vida dela na área de fertilidade também. E Deus abriu o coração da Sara para a adoção. E disso nasceu a Pontes de Amor. Quantas vidas foram impactadas
Então, meu irmão, quando você estiver lá chorando, orando, pedindo a Deus que resolva o seu problema, você lembra que a graça dele te basta. E que aquilo que você está passando é por um bom motivo. E você não fica triste se a sua oração não for atendida na velocidade que você gostaria que ela fosse. Vou te lembrar que Jesus, o Filho de Deus, teve uma oração não atendida. Lá no Getsêmani. A humanidade dele lá em Mateus 26, de 36 a 41. Depois você lembra esse texto. O homem em Cristo pediu para Deus passar dele aquele cálice. Ele não foi atendido na oração dele. Porque existia um propósito maior. Às vezes a gente não é atendido na nossa oração. Porque tem um propósito maior nas nossas vidas para ser cumprido. Isso não é demérito. Isso é se alinhar à vontade de Deus. É ser trazido ao centro da vontade do Senhor. É conhecer aquilo que Ele quer para você e para mim. Porque Deus não atendeu Jesus na oração dele, hoje você pode se considerar filho de Deus, co-herdeiro de Cristo. Ele sofreu. Ele morreu. Doeu, sangrou, faltou ar, sufocou com sangue para você estar aqui hoje. Então, a gente é muito vaidoso de nós mesmos. Acho que a gente não pode passar por essas coisas. E Deus olha em você um instrumento a favor da família. Um instrumento a favor do reino. Um instrumento a favor da verdade ser pregada a todo canto. E a palavra de Deus fala também que Deus não tem prazer nos que retrocedem. Às vezes a luta é tão dura, tão difícil, tão desafiadora, que a gente quer desistir. Às vezes você quer desistir da sua empresa. Às vezes você quer desistir da sua esposa. Às vezes você quer desistir do seu filho, da sua filha, do seu sócio. Às vezes você quer desistir da sua igreja, você não gosta do seu pastor, acha que ele não está sendo espiritual bastante para a sua vida. Mas a palavra de Deus fala que Deus não tem prazer naqueles que retrocedem. Que quem lança a mão do arado e olha para trás não é digno do Senhor. Essas passagens estão lá em Hebreus 10, 38, 39. E lá em Lucas 9, 62. E eu queria dizer algo para vocês nesse sentido. Quando a gente não esmorece, a gente sai do outro lado. E aí você vê qual que era o propósito daquilo. Eu, quando voltei para Uberlândia, fui trabalhar numa empresa, vocês sabem disso. Cheguei aqui sem perspectiva de trabalho, acabei indo ser diretor comercial de uma empresa que eu tinha fundado com um amigo, que é o Fábio Badaró, mas que eu tinha saído da empresa. E retornei, então, e fui ser diretor comercial dessa empresa. Em 2020, o Fábio Badaró vendeu essa empresa para um grupo, para um fundo de investimento chamado Aqua Capital. E então as coisas já começaram a ficar diferentes. Aquele lugar, aquele conforto, aquela facilidade. Já entrou uma linha executiva, né? Reportes para São Paulo, e reunião de conselho, e um certo nível de gestão diferente do que a gente tinha. Beleza. Chegou em maio de 21, o Badaró tinha que ficar 3 anos na empresa. Ele vendeu a empresa em janeiro, chegou em maio e falou assim, ó, eu não tenho que cuidar das minhas outras coisas, não dou conta de ficar aqui. Então, eu vou falar com o pessoal que eu estou saindo e que eu ser meu representante.
Falei, beleza. E aí a diretoria, o senhor não aceitou isso. Falou, não, se ele fosse seu representante, eu não posso mandar ele embora, não posso fazer nada. Ele fica com os poderes que você tem aqui como acionista, eu não quero isso. Falou, tá bom. Então, você vai pôr ele como diretor. E assim foi feito. Me colocou lá como diretor do agronegócio interino. E eu passei um ano nessa função. E aí, um ano depois, o senhor chegou para mim, e o Fábio Badaró já estava cuidando das coisas dele, nem na empresa estava indo mais. Virou falando para mim e falou assim, é o seguinte, eu acho que você não está preparado para isso. Essa cadeira é muito grande para você. Não é a sua hora. No ano de 2020, eu tinha entregue uma empresa com 30% de crescimento. No ano de 2021, quando ele falou isso para mim, eu tinha preparado uma empresa para crescer mais 50%. E eu não era digno da cadeira. Então foi muito difícil escutar aquilo, porque aquilo era uma parte da minha vida que eu me dedicava muito. E ele falou, o diretor fulano de tal, estatutário, vai assumir a sua função e você vai voltar a cuidar só do comercial. Eu falei, tá bom. E eu tive muita raiva. E eu briguei muito por Deus. E eu tive muita vontade de chutar o balde e de ir embora, porque afinal eu era bom. Afinal eu estava fazendo diferença. Afinal ninguém estava me reconhecendo. Mas Deus tratou o meu coração. Falou assim, você é pó, igual a todo mundo. Então você fica aí e lembra que essa empresa te ajudou no momento que você precisava, lá atrás. E eu escutei essa palavra. E ela desceu no meu coração. E veio esse novo diretor. E eu recebi ele. Falei para ele, eu não concordo com essa decisão. Mas enquanto você estiver aqui, eu vou fazer tudo para te ajudar. E assim eu fiz durante um ano. Eu ganhei outras concorrências. Eu apresentei o mercado para esse diretor, que não conhecia comercialmente esse segmento. Era um cara que tinha muito conhecimento de logística, mas não de sementes, que era um negócio específico, e não conhecia comercialmente esse segmento. E eu fiquei um ano lá, honrando a vida desse homem. E ele sabendo que eu não concordava com ele naquela posição. Mas eu fiz de tudo para ele ter sucesso. Sabe o que aconteceu? Deus abriu outra porta para mim. Ao invés de ser executivo, em fevereiro desse ano eu passei a ser empresário. Um grupo de investidores me chamou para fazer aquilo que eu acho que eu sei fazer. Quando eu fui para essa nova empresa, em menos de 30 dias, sem CNPJ, a empresa não existia, eu vendi um novo negócio para um armazém em Rio Verde que está sendo construído e que vai operar esse ano. Para a empresa que é líder do mercado de produção de sementes de milho no Brasil. Eu fiz isso? Não fiz. Eu tenho essa capacidade? Não tenho. Mas a graça de Deus me bastou. Então, irmãos, às vezes a gente tem que lançar a mão do arado e não olhar para trás. E sofrer o dano. É muito difícil sofrer o dano. Mas sofrer o dano com a consciência que Deus cuida de você. Não desista daquilo que Deus pôs na sua mão. Até o momento dele te tirar de lá. Porque não é a gente que vai embora, é Deus que nos move para outro lugar. E às vezes a gente fica pensando que nós estamos sujeitos às coisas desse mundo. Então, para terminar, eu queria te lembrar de algumas das poucas das muitas promessas que tem na Bíblia sobre sua vida. Eu queria ler com você lá Números 23.
Números 23 contra a história de Balaque, né? Balaque era um rei que queria lutar contra Israel. E ele chamou Balaão para ser profeta, né? E ele queria entrar em guerra com o povo. Então ele chamou o profeta de Deus e falou assim: você vai amaldiçoar o povo de Deus. Eu vou fazer 7 altares, nós vamos fazer as ofertas, vamos fazer o sacrifício, o holocausto, e do lugar alto você vai amaldiçoar aquela nação. E o Balaque pediu isso a Balaão. E Balaão falou para ele: eu vou ouvir Jeová. O que o Jeová me falar, eu vou fazer. E por 3 vezes, se você ler aí, você vai ver que por 3 vezes Balaque quis que ele amaldiçoasse. Mas Balaão não pôde fazer isso. Está lá no verso 15. Então disse Balaão a Balaque: fica aqui, junto do teu holocausto, enquanto eu vou ali ao encontro do Senhor. Encontrando-se o Senhor com Balaão, pôs uma palavra na sua boca e disse: volta para junto de Balaque, e assim lhe falarás. Vindo ele, encontrou-se junto do holocausto, e com ele os príncipes de Moabe. Perguntou-lhe Balaque: que disse o Senhor? Então proferiu a sua palavra: levanta-te, Balaque, e ouve, inclina os teus ouvidos, filho de Zippor. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele dito, não o fará? Ou tendo falado, não o realizará? Recebi ordem de abençoar. Ele abençoou e não posso revogar. Mesmo que alguém queira te amaldiçoar, meu irmão, a palavra de Deus diz que você é abençoado. Esse decreto sobre sua vida, ninguém pode remover. Só quem colocou ele lá. E como ele não tem essa natureza, ele não vai remover. Amém? Então, se alguém te amaldiçoar, você lembra que você é abençoado. Se ele for fazer algo contra você, um trabalho, qualquer coisa, a palavra de Deus fala que sobre a sua casa não vale encantamento. Não tem valor. Eu lembro de um testemunho do irmão, agora não vou lembrar o nome dele, que mexia com o bandismo no Rio de Janeiro. E aí ele se converteu. E ele saiu do terreiro. E ele foi pregar o evangelho. E isso gerou um mal-estar lá no centro espírita, no centro de umbandismo, muito grande. E os líderes queriam amaldiçoá-lo. E aí fizeram lá uma sessão e chamaram o espírito para amaldiçoar aquele homem. E aí o espírito disse: nesse homem eu não posso mais tocar, porque agora ele tem um selo. Eu já contei isso para vocês. Uma vez a Rosana, no trabalho dela, uma pessoa muito carregada, muito atrapalhada, cheia de pressão, pediu para ela orar com ela, porque tinham feito alguma coisa com ela, e ela era da orientação espírita. E a Rosana orou, e quebrou aquilo. E a Rosana lembra que ela falou assim: puxa, eu fiz uma oração tão comum, né? Mas ela declarou aquilo com toda a fé que ela tinha no coração. E aí essa menina, no fim de semana, foi lá no centro espírita que ela participava. E ela pediu novamente para orar sobre aquilo. E para desfazer aquele mal que ela estava sentindo. E a pessoa que foi orar com ela falou assim: não tem mais nada para ser desfeito.
Porque tudo que tinha na sua vida já foi quebrado. Alguém quebrou, não sei quem, mas foi quebrado. Então, meu irmão, na sua vida opera o poder de Deus. Na sua fraqueza se aprimora o poder de Deus. Você é fraco, mas o Deus que você serve é todo-poderoso. Então não tem situação que você não possa vencer. Né? E eu queria ler mais 2 passagens para te lembrar das bênçãos do Senhor. E aí nós vamos orar e encerrar. Jeremias 29. Texto muito conhecido, mas que tem que trazer à memória aquilo que dá esperança. Deus fala assim: pois eu sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar uma esperança e um futuro. Então me invocareis, e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvireis. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Quando a gente está alinhado com a vontade de Deus, Deus está disponível para a gente. Salmo 91. Para a gente encerrar. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Certamente Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguros. A sua fidelidade será teu escudo e broquel. Não temerás o terror noturno, nem a seta que voa de dia, nem a peste que anda na escuridão, nem a praga que destrói ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Amém? Esse é o Deus que você serve. Esse é o Deus que está cuidando da sua situação. Quando você estiver orando e chorando, lembra, a graça dele te basta. E ele vai levar a bom termo o seu desafio. Amém? Graças a Deus. Então vamos orar. A Maria Amélia pediu para não chorar. A Maria Amélia saiu chorando lá. Desculpa, Maria Amélia. É mais forte que eu. Mas a lágrima purifica, né, irmãos? Benção. Amém. Senhor, te louvamos, Pai. Te louvamos por esse dia, por essa oportunidade. Te louvamos, Senhor, porque a tua graça nos basta, Senhor. Te louvamos porque a tua misericórdia se renova a cada manhã, Senhor. Te louvamos, Senhor, porque o teu propósito para cada um de nós é eterno, Senhor. Ele não se resume a esse mundo, Pai. Tua palavra diz, Senhor, que não nos veio desafio que não fosse humano. Pelo contrário, juntamente com o desafio, o Senhor nos dá o escape, o alívio, de forma que o possamos suportar. Eu quero declarar isso sobre a vida de cada um dos meus irmãos aqui. Tu sabes, Senhor, o desafio que cada um passa. Tu sabes o momento de vida que eles estão, Senhor. Põe a tua mão, fortalece, Senhor, a mão de quem lançou mão do arado, Senhor, para continuar a caminhada, Pai. Ô, Senhor, que teu prazer seja constante na vida deles, Senhor. Que a força, a alegria do Senhor, que é a nossa força, reine no coração dos meus irmãos nesse dia, Senhor. E, Pai, trata, consola, ajuda, Senhor, fortalece a cada um nesse dia, Senhor.
e traz à memória aquilo que dá esperança ao coração de cada um deles. É isso que eu te peço, Senhor, em o nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu irmão. Vá em paz, você tem uma semana de vitória. Em nome de Jesus. És fiel em todo tempo.